boa tarde. Nossa aula hoje vai ser aula de ciências, certo? E hoje tia vai falar um pouco para vocês sobre o reino animal, tá? Então, o reino animal é formado por uma variedade enorme de seres vivos, tá? Incluindo nós seres humanos. Eles podem ter formas e tamanhos diferentes, certo? E podem viver em lugares diferentes também, como os mares, as florestas, os campos e as casas, tá certo? Aí vocês vão ver 3 tipos de animais. Temos aí um gatinho, um crocodilo e também um tucano, tá? E no reino animal vamos ter 2 grupos. Quais são esses 2 grupos, tias? São os grupos dos animais vertebrados e invertebrados, tá certo? Os animais vertebrados, eles possuem uma coluna vertebral. Tem um esqueleto ósseo, tá? Como o cachorro, o homem, o cartilaginoso, como as arraias e os tubarões. Aí no livrinho de vocês vão perceber que tem um esqueleto de um gato. Ó como o gato é por dentro, tá vendo que interessante, ó? O esqueletinho de um gato. Então, ele é um animal vertebrado, porque possui essa coluna vertebral, tá? Os vertebrados, eles também são divididos em 5 grupos, tá? Quais são esses 5 grupos, tias? São os peixes, tá? Aqui, ó. São os peixes que nascem de ovos e que, na sua maioria, se desenvolve fora da barriga da mamãe, tá? Eles nadam e vivem e respiram dentro da água. A maioria tem um corpo coberto de escamas e se locomove por meio de nadadeiras. E os peixes, eles são animais ovíparos. Por que eles são animais ovíparos, tias? Porque todos eles são gerados fora da barriga da mamãe. Eles são gerados no ovos, tá? Eles nascem de ovos. Então, eles são chamados de animais ovíparos, tá? Vamos agora para os anfíbios. Aqui a gente temos a foto de um animal anfíbio, tá? O que são animais anfíbios? São os animais que podem morar tanto na água como também na terra. Então, esses animais são chamados de animais anfíbios, certo? Alguns desses animais podem possuir, tá? A pele úmida, podendo ser lisa e escorregadia também, como as rãs, as pererecas, as cobras, certo? E os anfíbios também nascem de ovos e se desenvolvem em local úmido ou dentro da água, tá? Agora vamos para os animais répteis. Aqui, tia, tem 3 exemplos de animais répteis. Quais são eles? A cobra, ó, o jacaré e a tartaruga, tá certo? Eles são animais que têm o corpo coberto por escamas, como as cobras, certo? Placas duras, como os jacarés, e as carapaças, como as tartarugas, certo? Agora vamos para a página 13, onde vamos conhecer mais 2 grupos, tá? Vamos conhecer aí... Sim, e antes de ir para as aves, esses animais também, eles nascem de ovos, certo? Então, eles são ovíparos, tá? Porque eles são gerados fora da barriga da mamãe. Eles são gerados nos ovos, tá certo? Agora, vamos para as aves. Então, aqui são as aves, que são animais vertebrados que têm o corpo coberto por penas e possuem bico, põem ovos e chocam para depois os filhotes nascerem. Ele anda em 2 patas, por isso são chamados de bípedes, certo? São chamados de bípedes porque tem apenas 2 patinhas, tá? Então, todos os animais que têm 2 patinhas são chamados de bípedes, certo? Agora, vamos para o nosso último grupo. Qual é o nosso último grupo? São os mamíferos, tá? O que são animais mamíferos? São todos os animais. E nós também, seres humanos, somos mamíferos porque nós somos gerados dentro da barriga da mamãe, tá? E também ao nascer, o nosso primeiro alimento vem do leite materno. Então, todos que mamam e são gerados dentro da barriga da mamãe são animais mamíferos, certo? Os mamíferos se desenvolvem dentro da barriga da mãe, por isso são
classificados como vivíparos, tá? Então, os animais que nascem dentro da barriga da mãe, como nós seres humanos, somos chamados de vivíparos, certo? E quando nascem, esses animais se alimentam do leite, tá? Os mamíferos são animais que geralmente têm o corpo coberto por pelos e vivem na terra ou na água. Temos na terra o homem, o morcego, tá? O morcego, ele é o único animal que voa, tá? E mama. Então, ele é o único mamífero, certo? É o morcego. E também temos aí vários mamíferos que vivem na terra, né? Na terra a gente tem muitos exemplos. Temos o cachorro, temos a vaca, a égua, temos aí a cabra, temos o gatinho. Temos muitos exemplos de animais mamíferos que moram na terra, tá certo? Mas na água só tem apenas um animal mamífero, que é a baleia, tá? A baleia, ela é o único e maior mamífero que vive na água, tá? E temos também o elefante, que é o maior mamífero da terra, que eles são gerados dentro da barriga da mamãe e também mamam, certo? Agora vamos aí para a nossa atividade, certo? Ao lado aí na página 13 tem assim: atividades. 1. Observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Vocês vão observar aí no livro de vocês que tem um esqueletozinho de uma cobra, tá? E embaixo tem assim: o esqueleto mostrado acima é de um animal vertebrado, porque todos os animais que possuem coluna, ele é chamado de animal vertebrado, ok? Como é possível saber? Você vai dizer. Letrinha B. Qual é a função da coluna vertebral no corpo dos animais vertebrados? Essa coluna, ela serve de quê? Para a nossa locomoção, certo? A qual grupo pertence o animal da imagem? Tia falou que esses animais vertebrados, eles se dividem em 5 grupos, não foi? São os répteis, são os peixes, tá? São os anfíbios, são os mamíferos e são as aves, tá vendo? 5 grupos. Então, qual é o grupo que a cobra pertence, certo? Na questão 2 tem assim: responda sim ou não. Depois justifique a sua resposta. O homem é um mamífero? Você vai dizer. Questão 3. Observa as características. Tá falando de um animal só, tá? Ele nada, respira embaixo da água, tem o corpo coberto por escamas. Essas características correspondem a qual animal abaixo? Aí vocês vão ter 4 opções. Vocês vão ter um crocodilo, um pinguim, um peixe e uma cobra. Qual desses animais tem as características acima? Vocês marcam o X apenas no animal. No 4, vocês vão escrever o nome de animais que possuem as características solicitadas. No primeiro, você vai escrever exemplos de animais bípedes com penas. Lembra que os animais bípedes, que tia disse que com penas, são aqueles animais que possuem 2 patas, ou seja, 2 perninhas, tá? E animal quadrúpede é o animal que possui 4 patas, tá certo? Então, você vai botar exemplos de animais com 2 patas e com 4. Tá? Então, nossa atividade de ciência hoje, ela fica por aqui, certo? Agora a tia vai explicar para vocês a nossa atividade de educação física, certo? Nossa atividade de educação física vai ser no caderno, tá? E vai tirar a foto, vai enviar para vocês copiar no caderno de vocês. Então, a gente temos hoje como título aqui na nossa atividade de educação física, temos como título a alimentação saudável e a atividade física, tá? Hoje tia vai falar aqui sobre alimentação saudável, certo? Então, tia colocou um pequeno texto para vocês copiarem. E embaixo, tia colocou 3 perguntas, tá? Então, tem assim: consumir comida saudável é um hábito de grande importância para todas as famílias, mas nem sempre é fácil lidar com o paladar das crianças, certo?
A cada dia é possível encontrar mais e mais casos de crianças que consomem alimentos gordurosos e ultraprocessados diariamente e pode influenciar diretamente na dificuldade de concentração e nas atividades rotineiras, como estudar e brincar. Ou seja, através da nossa alimentação, dos nossos hábitos, eles influenciam diretamente, tá, na nossa vida, tanto na nossa vida emocional como na nossa vida fisicamente, tá certo? Então, existem muitos alimentos que não devemos consumir, tá? Tanto a gente tem que consumir esses alimentos aí com moderação, certo? Então, na maioria das vezes, tem muitas crianças que se alimentam muito mesmo de alimentos processados, como falou aí. Quais são esses alimentos? São aqueles miojos, são alimentos como salgadinhos, pipoca, biscoitos. Tem muitos alimentos, refrigerantes, tudo aquilo que a gente vai no mercado e compra. Então, todos esses alimentos são considerados alimentos industrializados e que faz mal para a nossa saúde, certo? E eu queria dizer a vocês aqui, explicar 3 perguntas que tia fez para vocês. Na primeira tem assim: faça uma lista de alimentos saudáveis. Para você, qual alimento que você considera saudável? Então, você vai fazer uma lista e vai colocar aqui, tá? Na questão 2, tia botou assim: o que você costuma comer em seu café da manhã? Então, você vai colocar aí os alimentos que você costuma comer no café da manhã de vocês, certo? E no 3, tia botou assim: quais os alimentos devemos comer com moderação? E por quê? Tá certo? Então, vocês vão dizer quais são esses alimentos, né, que a gente comemos, mas que devemos comer com moderação. O que quer dizer moderação? Quer dizer que a gente deve comer pouquinho, certo? Não podemos consumir aqueles alimentos diariamente, tá? Um beijo e até a próxima aula.